Boa noite aos amigos, boa noite aos irmãos, nos guarde Jesus em sua paz. Pedro, também chamado Simão, filho de Jonas, da cidade de Cafarnaum, deixa-nos uma lição usado pelo Senhor. Hoje ainda, antes do galo cantar, tu me negarás por 3 vezes. Mas, Senhor, tu me amas? Claro, Senhor, tu sabes como te amo. Tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. O diálogo de Cristo com Pedro é muito atual. Seria válido para todos nós. Porque também nós temos hábito de dizer que amamos a Deus, que amamos ao Cristo. Ah, mas a Deus eu amo. Jesus adoro. Mas João, no seu Evangelho, começa o capítulo 2 dizendo: aquele que diz que ama a Deus é um hipócrita. Porque como pode dizer que se ama a Deus, que não se vê e não se conhece, quando o homem não é capaz de amar aquele que está ao seu lado? João, com todo o seu amor, nos dá uns puxões de orelha muito carinhosos. Porque tal qual a frase de Pedro, também para nós é muito fácil dizer: eu amo a Jesus. Eu amo Emmanuel. É fácil. Nós não temos contato direto. Então assim desenvolvemos o nosso amor. Mas Pedro, com sua própria vida, vai nos dar alguns exemplos interessantes. Veja que assim que ele nega o Cristo e ouve o galo cantar, ele começa a chorar. Ele começa a chorar e cai em si. O que eu fiz de minha vida? Como pude eu negar o homem que amo, negar o ideal que desposo, negar a minha fé, a minha verdade? O que devo eu então fazer para recuperar-me do meu erro? E naquele instante Pedro chama para si a responsabilidade de se reconstruir e torna-se o baluarte do cristianismo primitivo, o homem que entraria de peito aberto a encarar a crueldade da sua época, de Sétimo Severo, de Nero, dos homens que dominaram Roma e todas as suas províncias na época do Cristo. Mas também Judas negou ao Cristo. Também Judas achava que no momento que a horda, que a centúria romana o encontrasse, o Cristo estalaria os dedos e 6 legiões de anjos desceriam do céu e o reino de Israel dominaria o mundo, vencendo a águia de ouro dos filhos da loba de Roma e apresentando o reino de Moisés ao homem. E Judas, com todas as veias aos pensamentos diferentes, muito mais me parece um entusiasta, um homem orgulhoso, do que um traidor. Não nos parece que a visão de Judas fosse para atrair Cristo, mas sim para impor a sua vontade naquilo que ele acreditava que ia acontecer. E no momento que ele vê a docilidade do Cristo, que aos romanos cercando Jesus no Monte das Oliveiras, Pedro saca da espada e corta a orelha de Malcos. E o que faz Jesus? Pedro embainha com espada. Não é essa a nossa maneira de proceder.
E ali nós presenciamos os últimos dos milagres de Jesus, a última grande cura de Jesus, milagre para nós espíritas, ato admirável. Ele pega a orelha de Malcos no chão, coloca no lugar e mais uma vez admoesta Simão: Pedro, não dá minha espada. Sai Judas fugindo, encontra a primeira árvore seca, passa uma corda pelo pescoço e se suicida. Veja como os homens trabalharam de forma diferente a culpa, como os homens trabalham de forma diferente o seu erro. Nós podemos ter, no exemplo de Simão e de Judas, a maneira como nós trabalhamos com os nossos fracassos. Nós estamos dispostos a ver o nosso erro e nos reconstruir e nos ressurgir, ou nós estamos para ver os nossos erros e tentar fugir de nossas culpas, seja através do desculpismo, seja através do não perdão, seja através da fuga inditosa do suicídio. Essas são duas maneiras pela qual o Evangelho nos leva de encarar a verdade, de encarar a nossa vida. E Simão tem uma maneira de proceder que merece ser lembrada. Porque Simão, assumindo o cristianismo, passa a ser perseguido em especial por Paulo de Tarso. Na época, Saulo, ainda de Tarso, vai algumas vezes à casa do caminho, que Simão tomava conta, que Simão era o mais velho, aquele a quem Jesus entregara a chave para que continuasse a obra. E ele, por vezes, dialoga com Paulo. E é ele também que vai receber a Paulo quando, ao voltar de suas meditações do deserto, após estudar o Evangelho de Mateus, recebido por Gamaliel, vai procurar a Pedro na mansão do caminho. E os dois, depois de longa jornada terrena, vão juntos para Roma. Paulo receberia a morte através da decapitação, porque era cidadão romano, tinha título de nobreza. Mas Pedro não. Pedro era um judeu, era um gentio, era um homem que não pertencia à classe de Roma, então merecia ter a morte mais humilhante, mais vexatória que Roma houvera criado. Era a morte na cruz. E lá estava Simão, um homem de 80 anos, mas um homem de muita fé, que encantava todos. E o imperador romano desesperado, porque 12 homens estavam vencendo Roma. 12 homens sem armas venciam o maior império da terra, através de uma crença no homem de Nazaré, que, segundo as cartas de Pilatos, ninguém ouviria falar daquele homem depois do ano 38. Apenas 5 anos seriam suficientes para que o mundo esquecesse aquele homem. Mas não era isso que acontecia. Já se faziam 50, 45 anos da morte do Cristo e toda Roma falava nele. Então o imperador chama o mais cruel de seus soldados, Sextório Aniceto, o pior, o mais cruel dos homens de Roma. E ele diz: faça com que Pedro abjure. Não me importa o que faça, faça com que ele negue ao Cristo. E Sextório começa a preparar as suas lanças, a derreter chumbo com enxofre, a preparar o chicote com pontas de dentes, para fazer o martírio de Pedro ainda mais doloroso do que Cristo. Como Cristo seria crucificado. E Pedro aceita a trave de sua cruz, começa a caminhar entre as chibatadas de Sextório, as tenazes que lhe perfuravam o corpo e o chumbo derretido que tampava os furos na carne. Pedro suporta calado. As lágrimas rolavam e ele buscava a luz do luar, como buscando a imagem de alguém que conhecera ao longe. Mas quando subia na 8ª colina de Roma, no Gólgota de Roma, aonde seria mais tarde erigida a Basílica do Vaticano, Pedro, ao ver a cruz posta, grita: não! Sextório sorri: ah, a
agora que viu que vai ser crucificado, quer morrer, né? Doeu. E Pedro diz, não é esse o problema. Jesus era puro e morreu crucificado. Como eu, um homem de pecado que sou, posso morrer crucificado? Eu não andarei nessa cruz. Se quer me crucificar, que o faça de cabeça para baixo. E assim, aquele homem tomado de raiva, já que as suas técnicas de tortura não funcionavam com aquele velho de 80 anos de idade, e te torturem, que façam o que esse velho quer. E assim seria Pedro crucificado de cabeça para baixo. A última crucificação de Roma. Porque aquilo que era um ato de vergonha, de humilhação, passou a ser um ato de glória, de honra, porque era a glória do cristão. A fé do cristão na morte era completamente diferente da nossa. Os cristãos não tinham medo de morrer. Segundo os estudos recentes da história, foram 2 milhões de cristãos anônimos que entravam cantando no circo para serem devorados pelos leões. Cantando, porque eles tinham a plena certeza da imortalidade da alma. Porque eles tinham a plena certeza que a morte era o início de uma nova fase e que era necessário que alguém desse a sua vida em holocausto pelo reino do Senhor. Milhões de homens que reencarnam foram pessoas que deram a sua vida para Cristo, com a consciência tranquila de fazer a coisa certa, porque os fenômenos mediúnicos eram muitos. Nós vivíamos reencontrando os mortos, então nós não tínhamos as dúvidas que temos hoje. Os fenômenos ocorriam. Pentecostes foi um fato, não foi um fato isolado. Na literatura judaica, por diversas vezes encontraremos fenômenos de línguas que nós espíritas chamamos de xenogosia. Já a Cabalá judaica, no seu capítulo 33, que o homem tem que voltar a nascer em um novo corpo, tantas vezes quanto seja necessário para cumprir o bem que não fez em outra vida. Está na Cabalá judaica. Não é reencarnação própria do espiritismo, é própria do mundo. E esses homens davam sua vida, e assim foi Pedro. Mas conta-nos Humberto de Campos que antes que o último cravo pudesse atravessar-lhe as mãos, ele já saíra do corpo físico, sendo acompanhado do próprio Mestre da vida. E junto com Jesus foram à paragem celeste. O homem que vencer a si próprio, o homem que souber se reerguer do seu erro, assumir a responsabilidade, o homem que produzia milagres fantásticos, maiores que o do Cristo, porque diz nos Atos dos Apóstolos que a sombra de Pedro curava. Ao sol da tarde as pessoas se jogavam na sua sombra e iam se curando. O homem que andava sem nada e que no templo na porta do templo de Formosa, olhou para o coxo que estendia a mão e me dizia: dá-me uma moeda. Não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e vai. O homem que chegou ao ponto de doar-se a todos que o conheciam. E Pedro, embalado no sono próprio do fenômeno do desencarne, quando se dá em conta, acorda numa paragem celeste ao lado de Jesus. Sorri, que alegria! Todo o trabalho tinha tido uma recompensa, o coração em júbilo ao lado de Jesus. Quando Jesus o vê, diz: Pedro, sendo muito, tem que partir. Não posso ficar. Quase um samba paulistano. Não posso ficar nem mais um minuto com você. E Pedro disse: mas Senhor, como não? Trabalhei por toda a vida seguindo teus preceitos para desfrutar de tua companhia. Jesus pega na mão de Pedro e, caminhando na colônia espiritual que podia se assemelhar a essa mesa, chega com ele até a ponta
e embaixo podia ver todo o universo. E na Via Láctea, que era um ponto escuro, existia um ponto um pouco mais negro, que era o planeta Terra. E apontava Jesus e dizia: vê, Pedro, veja o Senhor, enquanto houver uma única lágrima na terra, um único gemido de dor, não me é lícito descansar. E falando isso, Jesus se lança o universo abaixo, voltando aos pântanos da terra. E Pedro, ao ver a atitude do Mestre, se lança a seu lado, a voltar para a terra que acabara de deixar. Quando se dá por conta, estava na Via Ápia, no cemitério, ao lado das catacumbas, onde se reuniam os cristãos, às escondidas. E Jesus sorria, aplicando passes, abraçando, distribuindo bênçãos. E Pedro, atordoado, ainda sem saber o que podia fazer sem um corpo físico, e de Jesus: vamos, Pedro, ama. Jesus se aproxima, melhora a tua acústica, tenta colocar teu ouvido a modo de escutar o que dizem os encarnados. Alguém te chama, e Pedro se concentra e começa a ouvir o murmúrio das preces, e mais nitidamente alguém falava: Simão Bar-Jonas, Irsch Carfanaum. Simão, filho de Jonas, Carfanaum, eu conheci a tua fé, e veja, minha filha morre. Nem Júpiter, nem Cibele, tampouco Juno ou Apolo, nenhum dos meus deuses romanos foram capazes de curá-la. Mas a fé que eu vi nesse homem que chamam de Pedro é capaz de curar. Ah, Pedro, usa de teu mérito junto a teu mestre, para que minha filha possa ser curada. E Pedro, vendo aquela oração fervorosa, se aproxima de um homem cabisbaixo, com uma filha entre os braços, e ao olhar de perto, lá estava-se a história de certo. O homem mais cruel de Roma, o homem que fora vencido pela fé de Pedro, o homem que fora transformado pela fé de um velho que suportara o martírio. Também foi assim com Joana de Cusa, aquela senhora romana que levava uma vida de luxo enquanto seu marido, intendente de Herodes, era vivo. Mãe em idade avançada, marido morreu, perdeu todos os bens, foi trabalhar em casa de família para dar uma educação digna a seu filho. Há uma passagem no Evangelho de Lucas, quando essa mulher procura Jesus, dizendo que queria segui-lo, mas que o marido não deixava. Fato não muito distante de nossos dias. E Jesus diz: tu crê em mim? Tu queres me seguir? Então tu tens que dar o exemplo. Tu tens que amar. Aqueles que querem me seguir é que têm a obrigação de compreender. Fica com teu esposo. Jesus dava o exemplo. Mas ela permaneceu-se na fé cristã. E ao ser descoberta, após a morte de Pedro, os cristãos nomearam uma nova forma de matar. Agora era a fogueira. E aquela mulher cantava amarrada ao poste do martírio, rezava, sorria, e ninguém entendia. Então os homens de Jerusalém amarraram ao seu lado seu filho. E aquele menino chorava, gritava, e ele dizia: abjura, mamãe, abjura ao Cristo que ele nos salva. E a lágrima escorreu do olhar de João. Aí disse: não, meu filho, Jesus era puro e aceitou a cruz sem lamentações. Como nós podemos recusar? Ao dizer isso, os soldados colocam fogo
na parte de baixo da palha, e a chama começa a se propagar nos corpos, a gritarem, e o soldado para, olha para Joana e diz: foi isso que o teu Cristo te ensinou, mulher? Ele te ensinou a morrer? Ao que Joana redarguiu: não, meu filho, ele me ensinou a te amar. O meu Cristo só ensinou a amar. E também aquele homem cruel ao algoz de cristãos nunca mais foi o mesmo. Ninguém nunca mais é o mesmo depois que encontra o amor. O amor que suporta a dor, o amor que suporta a dificuldade, o amor que consola, o amor que transpassa as diferenças, ninguém resiste. Por isso, o Mahatma Gandhi diria: não existe nada capaz de vencer o amor. O fogo do amor derrete qualquer ganga que se prenda em seu metal. E quando a ganga não é derretida, quando a impureza não é retirada, não é a impureza que é forte, é a chama do amor que é fraca. E assim nós vemos no Evangelho coletivo a responsabilidade que temos nós, aqueles que escolhemos seguir o Cristo. Aqueles que querem dizer: somos espíritos. Em verdade, nós só temos que amar. Veja que não é muito difícil, mas amar de forma diferente. Amar a todos. Eu digo que costumo tentar fazer o exercício. Muito difícil, mas eu tento. Eu tento olhar para as pessoas e ver algo nelas que se aproximem de meus filhos. E tento ver em cada olhar o que encontro no olhar das pessoas que eu mais amo. Porque imaginem se nós pudéssemos olhar para alguém e não nos importar se é uma mulher ou se é um homem, se é branca ou se é negra, se a roupa é de marca ou de juta, se usa joias ou não, se é idosa ou jovem. Mas se quando eu olhar para alguém eu só vejo a pessoa que eu amo, que jaz dentro de cada coração, se eu puder encontrar no outro algo da pessoa que eu mais amo, como eu seria feliz? E é justamente essa proposta que os espíritas têm que abraçar. Cada dia amar um número maior de pessoas. Cada dia se exercitar por compreender a falta, o erro, o equívoco do número maior de pessoas. Cada dia fazer com que a nossa fé possa ser conhecida. Porque aquele homem tinha fé. Isso hoje dizemos de Simão. Que somente conseguiu compreender a vida depois da morte. Veja que Humberto de Campos chama a atenção desse ponto no livro Boa Nova. Que Simão achava que devia doar-se em vida para aquecer, para se ascender ao reino dos céus. Então a minha doação na terra, pensava Simão, seria suficientemente grande para poder passar a eternidade do lado de Jesus. E quando ele se vê num patamar celeste, Jesus diz: mas eu volto, porque o meu lugar é onde existe a dor. Jesus sempre falava em parábola. Sempre. O Evangelho é cheio. Mas certa feita Jesus não usou as parábolas. Foi direto ao seu. E ao terminar de contar a parábola, ele disse assim: muitos daqueles que dizem Senhor, Senhor, eu não os reconhecerei. Muitos daqueles que expulsam demônios em meu nome, eu não os reconhecerei. E não os reconhecerei porque quando tive fome, não me deram de comer. Quando eu tive sede, não me deram de beber. Quando eu estive doente, não foram me visitar. Quando eu estive nu, não me deram com que me cobrir. Quando eu estive preso, não foram ao caso. E diziam os fariseus: mas Senhor,
Quando que tu tiveste nessas condições? Cada vez que deixou de fazer a um dos meus pequeninos, está deixando de fazer a mim mesmo. Jesus não fez a menor questão de falar em palavras. Mais direto que isso, impossível. Aonde nós encontramos Jesus? Onde existe amor. Eu não tenho a menor dúvida que encontraremos com muito mais facilidade o Senhor da vida nos campos de dor, nos leitos do hospital, nas portas de um presídio, do que em qualquer templo religioso. Porque o templo religioso nos dá força para compreender que devemos viver dessa forma, que devemos trabalhar como Ele. Porque enquanto houver um único gemido de dor na terra, não me será lícito descansar. E aí nós aprendemos outra lição. A nossa lição. A nossa lição é progredir para amar assim. Para compreender a vida dessa forma. Para nos doar ao próximo sem esperar nada em troca. Infelizmente, nós ainda vivemos num mundo onde é comum que a gente faça algo e espere o agradecimento, a retribuição. Diz André Luiz que existem pessoas tão ricas de dinheiro, mas tão ricas de usura, que se tornam mais pobres que os pedinhos da rua. Existem pessoas tão ricas de amor, mas tão ricas de ciúme, que se tornam mais solitárias que o mais solitário dos eremitas. Existem pessoas tão ricas de cultura, tão ricas de inteligência, mas tão ricas de orgulho, tão ricas de soberba, que se torna mais incauta do que um otentonte. E assim somos nós. Se aprendermos a viver com as riquezas que temos, seremos felizes. Se não aprendermos a viver com a riqueza que temos, por mais ricos que sejamos, seremos pobres, solitários. Porque a nossa recompensa não é nesse mundo. Nesse mundo temos somente que aprender a amar, a lutar pela nossa cota de felicidade. E a felicidade é desse mundo ou não? Eclesiastes diz que não. A doutrina espírita diz que sim. É lógico que não a felicidade total, plena, porque ninguém pode ser feliz num mundo onde pessoas morrem à fome. Mas a felicidade relativa, essa nós encontramos na Terra. E como encontramos? Eu costumo brincar com o livro de André Luiz chamado Mundo Maior, onde André Luiz nos narra que a nossa casa mental poderia se equiparar a um prédio de 3 andares. Já leu? Diz André Luiz, leia, vai ler. E André Luiz diz que nós vivemos no 2º andar, no plano da consciência. Que o primeiro andar, o subsolo, é o inconsciente, o plano das paixões, e que o terceiro andar é o plano do alter ego, das emoções superiores. Então, em regra, nós estamos presos no plano da consciência, porque o nosso dia a dia nos prende nesse mundo. Só que as pessoas vivem a semana inteira no plano da consciência, e aí na sexta-feira o que elas fazem? Eu vou me acabar. Estou cansado, trabalhei a semana inteira, vou me acabar. E aí bebe no final da semana inteira. Outros tomam remédio para dormir. Muito comum no mundo ocidental. Ah, eu trabalhei muito, não consigo dormir. Você trabalhou muito e dormir, está cansado. Ele trabalhou muito, não. E cada um busca a sua fuga, mergulha na sua paixão. Uns no jogo, uns no álcool, uns no sexo, uns no remédio, os mais modernos na internet. E assim vão. Cada um na sua paixão. E minha irmã, coitada, minha irmã é um exemplo excelente para a modernidade. Minha irmã trabalha a semana inteira, trabalha comigo. E eu digo na sexta-feira, o que você vai fazer, irmã? Ah, vou ficar na internet a noite toda. Não tem nada melhor para fazer? Ah, tem que botar o papo em dia. E fica na internet no final de semana, joga da mão, joga pouco, joga no.
Eu digo, isso é doença, filho. O que é isso? Doença. O primeiro passo para entender que a doença é reconhecer essa doença. E as pessoas não se dão conta que perdem a vida nos seus vícios. E que os vícios vão se renovando. Os jovens também nos dão um exemplo, as redes. As redes são uma bênção. Não é? Porque é exatamente isso. A pessoa está no plano da consciência, que André Luiz, mergulha para o subsolo das emoções, vai para a rede na sexta-feira, às 6h de manhã. Com o despertador tocando às 6 porque tem que trabalhar. E a pessoa acha que é feliz. Na sexta, vou me acabar, vou para a festa. Aí quando chega na segunda, ela está sem dinheiro, com dor de cabeça, com fígado mais ou menos, morta de cansado, tem que trabalhar a semana inteira. Aí trabalha a semana inteira e na semana seguinte repete. E faz na sexta e se arrepende na segunda. Faz na sexta e se arrepende na segunda e vive a vida inteira assim. E eu conheço pessoas que têm 70 anos e viveram a vida inteira assim. Errando a cada final de semana. E são capazes de nos dizer, eu não consigo deixar de fazer. Porque os sentimentos viciam. Os sentimentos viciam tão qual a heroína, a morfina e a cocaína. A pessoa que é negativa, ela se vicia naquele estado. É mental, não é espiritual não. Ela cria sinapses cerebrais que se ligam a esse estado emocional. E as pessoas acabam se viciando nos seus estados de emoções. E se arrependem e voltam a viver. Aí eu pergunto às pessoas, mas quando vocês são felizes? Quando? Nós vivemos para sermos felizes. E quando somos felizes? E as pessoas me dizem na casa espírita, todo mundo quer falar. Um de cada vez. E aí me disse aquela senhora, eu sou feliz quando vou aqui no Clube Paiti. Que maravilha! Quando eu faço para visitar os enfermos, eu me sinto tão bem. Me sinto melhor. Quando eu vou no INCA, ver as pessoas como eu me sinto bem. Quando eu dou-me ao outro com amor. Mas por que a gente não faz isso com a mesma constância que mergulha nos nossos vícios? Porque nós sabemos e reconhecemos que no momento em que eu me dou ao próximo, que eu faço uma tarefa do bem, aquilo me enche por dentro, me enche de Deus, me enche de mim. Mas eu não faço. Mas aquilo que eu me arrependo no dia seguinte, eu faço. Paulo de Tarso diria aos romanos, o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Mas esse mesmo homem, aplicando-se a disciplina de Deus Gálatas, já não sou eu que vivo, mas o Cristo de mim. É o convite à renovação. Eu começava ouvindo falar do medo da morte, falei da morte de Pedro, da morte de Joana, para falar aos senhores que a morte é uma bênção. Mas não só a morte do corpo físico, mas a morte de cada noite de sono. Porque diz Manuel Filomeno de Miranda que todo dia a gente ensaia para morrer. Todo dia a gente deita e o espírito vai embora. O dia que ele não voltar já era. Todo dia o homem morre um pouco. Todo dia. E morrer é tão simples quanto sonhar. O espírito sai do corpo. Sai toda noite. E qual é o importante de acordar? Acordar é a nossa ressurreição. É voltar à vida no mesmo corpo, na mesma carne, mas diferente. E Deus é tão bom que nos permite morrer tantas vezes em vida, que nos convida a mudar, a sermos diferentes, a aproveitarmos as experiências dos outros, a não termos que sofrer como eles sofreram, porque a árvore do Evangelho já está frondosa, então não temos mais que pegar a enxada para abrir caminho. Hoje já podemos até aproveitar da sombra do Evangelho. Mas temos que mudar, porque infelizmente o Evangelho não é um partido político. Não posso dizer, me filiei ao partido do Cristo. Não. O partido do Cristo
tem que ter a roupa de festa, diria Jesus. Diz que o senhor da vinha resolveu casar o filho. E para casar o filho, foram todos convidados. Conhece essa palavra? Conhece? Das bodas? Todo mundo conhece, não? Mas vejam que interessante, a resposta bíblica é essa. Jesus narra que o rei foi fazer uma festa para a comemoração das bodas do seu filho. Traduzindo para os dias de hoje, a maior festa que um judeu dava é quando o filho se casava. Então o rei chamava para a maior das festas. E foi convidar ao seu povo. E qual é a resposta que está no Evangelho? Uns disseram, não posso ir, tenho que trabalhar. Outro, eu tenho que cuidar do meu campo, eu tenho que ir ao mar, eu tenho que ir à praia. Uns têm que trabalhar, os outros querem fazer. Quem quer o Senhor? Ninguém queria. Então o convite é estendido a toda a gente. E quando o salão está cheio, o rei pega um homem e coloca-o para fora, porque ele não tinha as vestes nupciais. E só pode participar da festa do Senhor aquele homem que está vestido com a roupa de festa. E aí eu pergunto ao Senhor, onde nós podemos alugar essa roupa na festa do Senhor? Lá em Niterói a gente tem a Só Rigor. Aqui eu não sei como é que chama. É Só Rigor aqui também? Será que se eu chegar na Só Rigor, com o Evangelho de Mateus, abrir o capítulo 18, tem essa roupa para alugar? Será que eles me arrumam? Como que eu consigo essa roupa? Onde vende? Pergunta os capitalistas de mulher. E nós vamos descobrir que essa roupa não está vendo. Essa roupa nós tiramos de dentro de nós. Ela tem que ser sacada de nós mesmos. Então veja, quem ainda não consegue vestir-se com a roupa do Senhor, com a roupa de festa, não pode participar do reino dos céus. Porque ele não consegue vestir-se de amor. E aí nós temos duas reflexões a fazer com base no que falamos. A primeira, Deus e Jesus não escolhem ninguém. Nós nos escolhemos. Cada um de nós tem que saber se quer ir para a festa do Senhor ou não. Cada um de nós tem que decidir o que será a nossa história. A cada dia que acordo, o que eu vou fazer da minha vida. Como eu quero ser lembrado. O que eu quero que as pessoas se recordem. Qual o bem que eu quero deixar. Já dizia Chico Xavier que o bem que eu faço a qualquer um, em qualquer lugar, será meu advogado perante todos durante a eternidade. Ou não. Então nós iremos nos escolher. Isso é muito importante. Porque às vezes, como eu estava no início, a dúvida de Simão, quando nega Jesus. E depois Simão fica em dúvida. E agora? Será que eu mereço? Como será que o Senhor vai me tratar agora que eu neguei? E também nós, às vezes, quando vamos fazer alguma coisa, a gente fala, puxa vida, mas eu tenho tantos pecados, será que eu posso me candidatar à obra do Cristo? Será que você aceita? Será que o Cristo vem ter comigo? Será que eu posso rezar com fervor que Jesus vai me atender? Será que o meu passado, as máculas, que ferem, que escurecem o meu ser, não vão fazer com que Jesus se afaste? E quantos de nós têm vergonha, no gerar Santo Agostinho, da morte? Questão 919 nos propõe exatamente isso. Será que nós, morrendo hoje, poderíamos entrar de cabeça erguida na espiritualidade? Ou será que existia alguém que a gente, ao ver, teria que se prostrar e colocar-nos de cabeça baixa, porque ainda teríamos algo a reparar? Será que ao entrar na espiritualidade, onde os nossos pensamentos são vistos, nós poderíamos andar como andamos na terra? Porque aqui é muito fácil. Aqui as roupas mascaram o verbo fácil, não é?
Aqui é fácil. Mas e no mundo espiritual, onde cada um conhece o que a gente pensa? É um pouquinho mais difícil. E aí todos nós temos esses momentos onde a nossa fé claudica. Porque a gente às vezes não tem nem medo da morte. Tem medo do jeito que eu vou chegar do lado de lá. Chico dizia que só tem duas espécies de espíritos. Duas espécies. Os que chegam trabalhando e os que chegam dando trabalho. São essas as espécies. E é isso que a gente tem que pensar. Quem somos nós? Dos que vão chegar do lado de lá com vergonha dando trabalho? Ou daqueles que vão chegar lá e falam, dá para encher o copinho de água, para servir, vassoura, cadeira? A gente pelo menos vai poder chegar para o senhor e falar, dá uma obrinha aí que eu estou buscando me melhorar. Também te neguei, Senhor, mas também quero me refazer, também quero me ressurgir, também quero me renovar. Essa é a lição do Cristo. E essa é a lição que nós temos que trazer para a nossa vida. Não podemos deixar o Espiritismo muito apartado de nós. Às vezes a gente só é espírita na casa espírita. A gente só é cristão no núcleo de fé. Não pode ser assim. Nós temos que ser espíritas o dia inteiro. Porque nós somos espíritas, porque ser espírita é bom. Ninguém é espírita porque ser espírita dá salvo. Ser espírita não salva ninguém. Porque antigamente nós éramos religiosos e quem não era religioso ia para o inferno. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente é espírita porque gosta. A gente vê a casa espírita porque ama. A gente não vê a casa espírita tomar passe. Não é? A gente vê a casa espírita porque gosta. Quem gosta de rever as pessoas, encontrar com o Gilberto, eu adoro me perder na taquara. Eu me perco sempre. Sempre. Sempre que ele me chama, eu vou acabar conhecendo ele para lá. Então a gente tem que gosta. Não é porque a gente fala assim, fui na casa espírita por causa da bonusória. Esses dias eu estava num grupo de estudo religioso que nós temos em nossa casa e estávamos convocando para um trabalho num asilo em São Gonçalo. E ele levanta um rapazinho jovem, deve ter uns 20 anos, o mais moço do nosso grupo, que eu disse, mas e pro asilo também da bonusória? Meu filho, aqui nada da bonusória. Nada. Esquece bonusória. Bonusória é só para o André Luiz do nosso lado. Então nós temos que fazer porque gostamos. Porque aquilo que a gente faz, o amor que a gente dá é bom. E a gente vai Emmanuel. Até para amar tem que ter disciplina. Porque infelizmente a gente gosta mais de Caminho das Índias do que do brasileiro adora novela. Futebol nem se fala. Caminho das Índias hoje ia ser bom, tá vendo? Isso é um exemplo de disciplina. Ela sabe que o capítulo ia ser bom, deixou o DVD gravando para ver quando chegar em casa, mas está aqui no piano. Isso é disciplina. É exatamente isso que diz Emmanuel. Exatamente isso. Nós temos que ter disciplina. Porque no dia que a gente está na nossa reunião em junho, que é o dia que o Vasco joga, é o dia que tem Brasil e Argentina, é o dia que seu filho tem febre, nós temos que ter disciplina. Porque às vezes a gente ama ir para a casa espírita. E a gente gosta tanto que deixa de ir na casa espírita para ficar enfofando portão. Mas gostando de ir na casa espírita mesmo. Só que a gente fala assim, todo mundo toda semana que vem. Porque a gente está acostumado a fazer outras coisas. Nós não estamos acostumados a amar. Então quando a gente começa a acostumar, e aí o pessoal que vem toda semana sempre, já sente falta. Quando não pode vir, sente saudade. Porque nós nos doutrinamos a amar. Nós nos disciplinamos a amar. E como é bom poder encontrar as pessoas que te abraçam, te beijam, dão energias, simplesmente por carinho. Ninguém aqui na casa espírita abraça e beijou fulano quando morrer para me ajudar. Também já vi disso. Um dia estava eu e o Mauro Teixeira, fizemos um seminário em Itaboraí. E ao final do seminário ele levantar da mesa, Raul dando autógrafo, e ela falou, não, fica do meu lado, e quando eu conto você diz que é mentira. Então fica para presenciar. E eu do lado de Raul, ele contava cada história que não era possível. Ele, não, fica aí. E veio uma senhora, com a foto do filho na mão. Chega para ele e fala assim,
gosto muito de você. Você é meu amigo, não é? Claro, me dá um abraço. Agora que você deu um abraço, leva a foto do meu filho, que ele deve estar precisando, vê o que você pode fazer. Então, às vezes as pessoas ainda confundem um pouquinho, né? Eu vi de volta falando uma vez todas as folhas que estavam no palco, as pessoas levaram para casa. Mas para que isso, gente? Não, está fluidificado. Isso é um pequeno equívoco, né? Não é assim que funciona. Mas nós ainda somos assim. Mas quando nós só viermos à casa espírita, porque a gente descobriu que a casa espírita nos faz felizes, nós damos um salto de qualidade nisso. Porque a gente não vem aqui por causa do passe, porque estamos com dor de cabeça. Ao contrário, quando está com dor de cabeça, a gente vem também. E a gente quer trabalhar, a gente quer ver as pessoas, a gente quer meditar. A gente sai daqui melhor, chega em casa e vê a novela que a gente gravou. Vai ver a novela, não tem problema. Mas procuramos viver o Espiritismo. Eu sempre falo, procuro tentar vincular a nossa fala à nossa vida diária. Porque às vezes parece que para ser espírita nós temos que ser tal qual Chico Xavier. Seremos assim daqui a algumas encarnações, muitas encarnações. Mas a gente pode fazer a nossa cota. Nós também podemos ser missionários. Porque se você for analisar a palavra missão, no fundo todos somos. Cada um de nós tem a sua missão. E muitas vezes a nossa missão é ser um bom filho, um bom pai, uma boa maestra, um bom cameraman. Às vezes a nossa missão é simplesmente amar o nosso marido, difícil. Amar a sogra, difícil. Mas é isso. Coisa simples. Sabe, o sogro sempre é gente boa. O sogro sempre é gente boa. Mas por que implicam com a sogra? A implicância com a sogra tem fundamento. Porque a sogra criou o filho com um carinho danado. Ninguém faz um feijão melhor que a nossa mãe. Você pode casar com uma mestre cuca, feijão igual de mamãe, ninguém faz. E a mãe fala, coitei com meu filho com tanto carinho, a esposa não sabe cozinhar. Eu lembro de meu pai, minha avó era uma santa. E minha avó criou meu pai assim: homem não pode entrar na cozinha. Cozinha não era local não. E ela andava de vez em quando com esse negócio de matar mosca. A gente andava com a cozinha, ela batia. Sai daqui, menino, aqui não vai de homem. E meu pai, bem educado, é incapaz de entrar na cozinha até hoje. E aí quando eu ouvia minha mãe dizendo, você pega o copo lá em cima da mesa, você é um relaxado, bebe a água no gargalo, aí não briga com o menino que foi eu que ensinei. É coisa de mãe, é porque as educações são diferentes, né? Então também ser uma boa mulher, um bom marido, o matrimônio é uma missão. Porque eu digo a minha esposa, né? Eu acredito que eu e minha esposa fomos de expiação. A próxima vai ser de prova, né? Eu tenho que voltar. Aí a mulher pega lá do marido. Eu fico pensando nessa que tem 3, 4 maridos. Se for expiação em cada um dos 4, até acertar as contas dessa maravilha. Imagine, nós temos essa oportunidade de amar essas pessoas. E às vezes ser um bom pai, amar o filho que temos e não o filho que desejamos ter, o que é muito difícil. Porque eu conheço muitas mães e muitos pais que sofrem porque amam um filho que eles criaram na imaginação e não o filho que eles têm. E tentam esconder a verdade de quem é o filho. E lá em casa, às vezes eu chamo a atenção do meu filho e minha mulher fala assim, é tão pequenininho, eu falei, não. Talvez seja mais velho que eu. Então a gente tem que identificar os defeitos e corrigi-los. E às vezes a correção dos defeitos dos filhos é a nossa missão, é a paternidade, é o professor, o juiz. Quantas missões nós temos? O médico. Assim é a nossa vida. Temos que ter em nós a certeza de que temos o nosso papel no mundo. Qual é o nosso papel? Sermos as melhores pessoas que podemos ser. Nenhum de nós aqui é perfeito. Nenhum espírita é perfeito. Porque diz Erasto
a perfeição não é do nosso mundo. Agora, o nosso compromisso com a doutrina espírita é ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, o que eu tenho que ser? O melhor filho que eu puder ser, o melhor pai que eu puder ser, o melhor espírita que eu puder ser, o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor amigo. Eu tenho que buscar a cada dia ser melhor. Eu é que não tenho que me contentar com o que sou hoje e buscar a minha transcendência. Eu acho que essa é a chave da nossa reflexão. A transcendência, a busca pela superação. Nosso companheiro espiritual, nosso mentor espiritual que nos acompanha de maneira consciente desde a infância, sempre me disse uma mesma frase. Ele disse: meu filho, temos uma parábola, uma maneira que podemos compreender o seu posicionamento no mundo. Imagine que existe uma escada a ligar a terra aos páramos celestes. Quanto mais passos você der nessa escada, melhor você aproveitou a sua encarnação. Nenhum de nós está limitado a dar um passo ou 1000. Nós daremos quantos passos quisermos. Nós somos deuses, disse Jesus. Está aí Paulo de Tarso, que não nos deixa mentir. Está aí Maria de Magdala, que não nos deixa mentir. Exemplos de homens que deram 1000 passos em direção à edificação espiritual. E se nós podemos dar um passo, podemos dar nenhum, ficar estagnados, podemos dar 10 passos ou 100. Depende de nós. Depende do esforço que cada um puser a si próprio para ser hoje melhor do que ontem. E isso é o nosso compromisso, é aquele compromisso que a gente vem na casa espírita ratificar a cada dia. Porque assim é a imagem que me deixou Chico Xavier. A última imagem que eu tenho de Chico em minha memória, ele já estava bem fragilizado pela doença em Uberaba. Deviam ter uns 15 ou 20 ônibus naquela noite, uma fila gigantesca, 2 enfermeiros se revezavam, escorando o braço que ele não suportava. Ele não suportava apertar mãos, e 2 homens fortes ficavam escorando. E ele fez questão de cumprimentar a cada uma das pessoas. Ele não precisava mais disso. Ele era Chico Xavier. Um homem que deixava um legado de amor absurdo. Um homem que, quando começava a fazer prece, mesmo os poucos sensitivos notavam a luz ficar rosa, notavam um cheiro de rosa. Mas ele fazia questão de fazer, porque ele queria saber até que ponto ele podia amar, até que ponto ele era capaz de se doar, até que ponto ele era maior do que a doença. E assim devemos ser nós. Até que ponto nós somos capazes de ser mais, de amar mais, de viver mais. E mesmo que nós hoje, olhando para trás, vejamos que progredimos muito, nós devemos nos regozijar, ficarmos felizes, mas buscar sempre mais. Nessa criação constante de saber até quando podemos trabalhar. Até quando podemos trabalhar pela nossa reforma. Dirão os Espíritos de Allan Kardec que devemos trabalhar até o limite de nossas forças. Na nossa reforma. Lembrando de Jesus, lembro-me de Maria Dolores, que deixou, através da pedra de Chico Xavier, uma das mais belas orações que eu conheço, onde ela narrava a Chico o seu petitório para reencarnar. E ela dizia ao Senhor da vida: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, antes as dores que eu tenho, os males que carrego, porque os conheço, e tantos outros que ainda não vejo, porque não reconheço, eis, Senhor, aqui o meu desejo, em que dia por dia
me aprofunda. Deixa-me renascer em qualquer parte, no Brasil, no Alasca, no Iraque. Entretanto, Senhor, que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas trabalhando e servindo, para que ao final de minha jornada na terra também possa apresentar-te as mãos marcadas pelas chaves do amor, do trabalho, como até hoje tu trazes as tuas. A nossa construção será chegar na imortalidade e poder mostrar as chagas com que marcamos o nosso corpo no esforço de amar. Essas serão as marcas de nossa vitória. O nosso esforço em nos vencer, o nosso esforço em amar. E eu não vai.